Fala Palmeiras, meus amigos palmeirenses, torcida do Verdão que tá em festa. Chega mais, vamos analisar o pós-jogo aqui do Palmeiras, do Linha de Passe. Quero deixar os créditos à ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Bora lá conferir, meus amigos, o que a imprensa esportiva falou da virada do Verdão. Verdão 3-1 para cima do River Plate, 5-2 no agregado. Verdão dando show, tá classificado aí para a semifinal, rumo a mais um título de Libertadores. Parabéns, torcida do Verdão. Bora lá acompanhar o corte, se inscreva e deixa o like e bora ver. Show do Verdão. Chegando com linha de passe em fãs de esportes, olha só, hein? O Palmeiras passou com mais uma vitória para cima do River Plate, 5-2 no agregado, os jogadores do River Plate irritados com a arbitragem, principalmente o lance envolvendo aí o pênalti para o Palmeiras, o gol do Flaco Lopes, que foi o 2-1, depois o Flaco Lopes fez mais um, 3-1, a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque funcionou de novo, um gol de um, dois gols do outro, o Vitor Roque já tinha marcado no primeiro jogo, teve assistência lá do Flaco Lopes, os caras assim foram os nomes desses dois confrontos contra o River Plate, portanto o Palmeiras vai para mais uma semifinal de Libertadores da América. Na era Abel Ferreira só ficou fora de uma, que foi justamente do ano passado, quando foi eliminado pelo Botafogo nas oitavas. Vai para mais uma semifinal, com possibilidade de confronto, de chegar a uma nova final, e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Galhardo ali, ó, tomando satisfações com a... Aliás, a gente vai falar também da arbitragem, porque olha como já era esperado, né? Tivemos algumas dificuldades ali durante o jogo, algumas faltas claríssimas, favoráveis ao Palmeiras que não foram marcadas, picote no jogo, enfim, tolerância com algumas situações. É a característica desse árbitro e a gente vai falar sobre isso também, só que o mais importante para o torcedor palmeirense que está com a gente hoje é a classificação. Tá aí a festa aí dos jogadores do Palmeiras, o Everton aí com a torcida, e a gente está aqui com o André Kfouri, com o Leonardo Bertozzi, também com o Vitor Birner e o Eugênio Leal, para falar da classificação palmeirense. Vitor Birner, hoje não foi aquele jogo com a característica do primeiro. No primeiro, um Palmeiras que amassou ali no primeiro tempo. Hoje teve dificuldades, inclusive o primeiro tempo virou com vantagem do River Plate. Mas no segundo as coisas começaram a se acertar e o Palmeiras sai com a classificação. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Léo, André, Eugênio, ao Jean, que vai entrar com a gente ali. Também estará conosco daqui a pouco. Boa noite aos fãs do esporte. Olhando ambos os jogos, a classificação foi mais do que merecida. Porque, como você disse, no jogo de ida, um baile do Palmeiras no primeiro tempo, um jogo, para mim, equilibrado, apesar do River pressionar um pouco no segundo tempo. E hoje um jogo laica, que, para mim, teve muito a ver com a maneira como o Palmeiras reagiu após tomar um gol num erro de marcação. A gente vai dissecar isso aqui ao longo da partida. O Palmeiras emocionalmente sentiu a partida. O Palmeiras joga mais bola do que jogou no segundo jogo no Allianz contra o River Plate, o jogo de hoje. O River, dos jogos que eu vi do River, e eu dei uma olhada ultimamente em alguns jogos do River na Libertadores, alguma coisa do Campeonato Argentino, essa foi a melhor atuação do River. Se o Palmeiras sentiu, o River também positivamente, mas nem assim o River teve qualidade. E a gente fala do acerto na finalização, do último passe, para conseguir derrotar o Palmeiras, pelo menos por um gol de vantagem e levar para os pênaltis. O Palmeiras é muito mais time que o River Plate. Acho que se esse jogo tivesse acontecido num torneio de pontos corridos, o Palmeiras atropelaria o River Plate, mas o jogo de caráter diferente teve pesos que as emoções explicam muito mais do que aquilo que os times podem produzir. E a vaga ficou com o melhor time, com mais dificuldade do que a gente planejava que passaria, mas se classificou de maneira merecida e, para mim, indiscutível. A gente fala de dificuldade por algumas características do jogo de hoje, durante a partida, né? Mas no agregado há uma margem de 5-2. Aliás, o Eugênio, essa margem de 5-2 no agregado traduz bem a diferença entre Palmeiras e River Plate? Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite, William, companheiros. Olha, na teoria sim, na prática do que foi o duelo não. Não foi um duelo para 5-2. Foi um duelo para o Palmeiras vencer, mas não com essa vantagem no agregado. Porque o Palmeiras dominou amplamente o primeiro tempo do jogo de Buenos Aires e teve os outros tempos do duelo equilibrados. Esse segundo tempo do jogo de hoje, que acabou decidido no final, que o jogo estava empatado, a vantagem já era do Palmeiras pela vitória na primeira partida, mas era um empate. A vitória de hoje, se
se conquista nos últimos minutos, foi um segundo tempo perigosíssimo, em que o Palmeiras criou situações, mas também sofreu lá atrás várias vezes. O River chegou várias vezes com a possibilidade. Eu acho que no final das contas pesou muito o melhor elenco do Palmeiras. Concordo. Porque o Palmeiras teve peças para tirar do banco de reservas, como o Facundo Torres, que sofre o pênalti, que é o que acaba com o duelo, é o pênalti sofrido pelo Facundo Torres, que o River não teve na mesma qualidade, né? Então ele coloca lá o Lencina pela direita, coloca o Colide pela esquerda, que não são maus jogadores, mas não estão no nível daqueles que o Palmeiras conseguiu tirar do banco. E acho que hoje o Galhardo, ele deu mais trabalho do que o Abel poderia imaginar no plano tático do jogo. Porque o que aconteceu semana passada foi que o Palmeiras, com a entrada do Andréas, não aberto e sim como mais um homem de meio campo, ganhou essa faixa central, já que o River Plate tinha 5 zagueiros e 2 atacantes. Eram apenas 3 homens no meio de campo, então numericamente estava em inferioridade. Já no segundo tempo do jogo passado, quando ele tira o zagueiro, coloca o Quinteiro, ele já equilibra o meio de campo, o River cresce e ganha. Hoje ele vai para o jogo com 5 no meio de campo. Ele, Galhardo. E o Palmeiras mantém os mesmos 4 da semana passada. Então é um início do primeiro tempo com sustos. Com só um atacante, mas um atacante que jogou muito bem, especialmente no primeiro tempo, Salas. No segundo tempo também teve boas participações. E com essa superioridade no meio, o River complica a vida do Palmeiras, mesmo jogando no Allianz. Sai na frente, com muita qualidade na batida daquela falta do Quinteiro. O Quinteiro é um jogador que fisicamente tem dificuldades, mas no plano técnico é impressionante. E dá um susto. Aí que o Palmeiras consegue um gol no início do segundo tempo que acalma um pouco. E se não sai aquele gol do Vitor Roque, que é o gol salvador, a coisa poderia ir para outro lado. E ali, para mim, há um erro de bola parada, porque é um rebote de um escanteio, né? O escanteio mal batido pelo Andréas, do outro lado vai para o Piquerez, ele cruza de novo. E aí havia 2 jogadores do Palmeiras livres na segunda trave. Não só o Vitor Roque, que faz o gol no rebote, uma cabeçada dele próprio, como também o Aníbal Moreno. Então faltou ali a defesa do River saber se posicionar, como já tinha errado no gol do Gustavo Gomes semana passada, lá no Monumental de Nunes. Então acho que essas atenções a bolas aéreas e um elenco do Palmeiras que permitiu ao Abel mexer, mantendo qualidade e alternando o jogo, né? Porque quando ele coloca o Facundo é uma característica diferente e exatamente a característica explorada no lance do pênalti. Isso tudo foi decisivo para o Palmeiras sair merecedor da classificação, sim, mas acho que 3 gols de vantagem foi um excesso. O último gol, brilhante gol do Flaco Lopes, já é uma consequência do que estava acontecendo no jogo ali. O River já estava completamente desfocado da partida. Vem com a gente no YouTube também, Linha de Passe no YouTube. Você participa, o pessoal já no chat aqui. No intervalo eu vou ler o nome do pessoal aqui, também os comentários sobre o jogo. Daqui a pouco tem Jean Oddi, direto do Allianz Parque, também participando do Linha de Passe com a gente. André Kfouri, dessa vez o Galhardo estava mais esperto, né? E proporcionou, talvez, no primeiro tempo para o Abel, o que o Abel proporcionou para o Galhardo lá na Argentina, né? Mas no final prevaleceu o Palmeiras. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Não com tanta intensidade, né? O começo do Palmeiras lá na Argentina na semana passada foi muito melhor do que o começo do River aqui na noite de hoje, mas de fato a produção do que a gente viu, né? Dessa superioridade ofensiva foi a mesma. E o Galhardo, a meu ver, eu disse isso na semana passada, no intervalo do jogo, deixava uma imagem que não é compatível com a carreira dele como treinador. O time dele sofreu o que sofreu no primeiro tempo em Buenos Aires, não era normal, por melhor que o Palmeiras tenha se apresentado. E aí, sem querer também dar ao Galhardo nenhum tipo de elogio que ele não mereça, porque a mexida que ele faz no time, muito bem explicada pelo Eugênio agora há pouco, é uma coisa simples, né? É uma escolha de uma ideia que tem como objetivo ganhar o meio-campo. E o River consegue fazer isso e dominar o jogo. O que eu achei importante foi o Palmeiras ter conseguido superar uma situação desagradável dentro de casa quando se vê perdendo o jogo, porque não era o que ele imaginava, obviamente. Mesmo assim, o 0-1 não era um resultado catastrófico, mas poderia ser o início de um descontrole que podia levar o Palmeiras a uma situação muito pior em termos de placar e, consequentemente, em termos de classificação ou não. E como o Palmeiras vem jogando muito bem nas últimas semanas, com qualquer escalação, mas especialmente com aquilo que se considera a melhor força que o Palmeiras tem,
o fato de passar por uma situação adversa, perdendo o jogo hoje, e voltar do intervalo com a capacidade de empatar e se colocar numa condição de vencer, para mim é um passo à frente. Não só a classificação, porque isso era o que todo mundo esperava. Não acho que não acho que tenham sido favas contadas e não embora. Eu talvez nem ache que a diferença de 3-1 marca o que foi o confronto em termos de carimbo. Acho que foi um pouco além. Mas assim, o Palmeiras hoje superou um momento difícil em que outras equipes brasileiras, nas mesmas condições, se perderam, se desorganizaram, botaram a perder uma possibilidade de classificação. Não foi o que o Palmeiras fez, ao contrário. Ele teve melhor desempenho, a cabeça do Palmeiras em campo funcionou melhor do que a cabeça do River Plate. E em termos daquilo que o River poderia fazer, eu acho que hoje, embora a gente tenha visto aí no final do jogo um ambiente de insatisfação com relação à arbitragem, até indignação, eventualmente até um pouco mais, algum exagero, acho que o River fez o que podia. Encontrou uma equipe que é superior a ela e, assim, de uma maneira bem clara, o Palmeiras avança como a gente imaginava que aconteceria. O Jean Oddi já está com a gente, vou acioná-lo lá no Allianz Parque, falou da arbitragem, né? Daqui a pouco a gente vai discutir bastante arbitragem, porque o River está reclamando aí de um pênalti que existiu, que foi pênalti, pois é, foi pênalti, né? Pelo menos a minha opinião, depois eu vou ouvir vocês também, mas foi pênalti. E é bom olhar o lado do Palmeiras também com relação à arbitragem, que a gente vai discutir daqui a pouco, porque, de novo, vários momentos, várias faltas não marcadas, várias situações ali, bem dúbias e algumas até bem claras, onde o Palmeiras em alguns lances ali foi prejudicado, mas o Palmeiras está classificado, enfim, só que a classificação do Palmeiras não pode necessariamente mascarar que a arbitragem foi bem fraquinha, claro. Bem fraquinha, poderia ter atrapalhado. Mais que fraca, né? Exatamente. Foi uma arbitragem danosa ao jogo. Perfeito. O jogo poderia ter se descontrolado completamente no aspecto disciplinar, por falta de critério, má posição em campo. Erro até de cartão. E decorrente disso, né? Ele pega um cartão para fazer uma anotação, dá a entender que o jogador foi expulso. Assim, todo confuso o árbitro do jogo de hoje. Exatamente. E é uma dessas situações, desculpa te interromper, que eu sei que você vai chamar o Jean, que assim, eu condeno quando se começa a reclamar da escolha de um árbitro por uma determinada partida, porque nada do que se diga vai fazer com que a atuação dele melhore. Ao contrário, é mais pressão, etc. Mas... Que coisa, né? Que coisa. É isso aí, meus amigos. Comenta o que você achou do pós-jogo aqui do Palmeiras. Bom, arbitragem bem confusa, né? A arbitragem aí quase perdeu as rédeas aí, teve treta, teve muita coisa aí nessa partida. Mas, galera, que resiliência do Palmeiras, hein? Ó, tira o chapéu, porque o Verdão aí tá pintando o campeão, hein, meus amigos? Palmeiras tá muito bem encaixado, né? Como encaixou o time do Palmeiras aí nessa segunda parte, né, do ano aí, esse retorno, né? Então o Verdão tá muito bem classificado na Liberta, tá muito bem aí na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ó, tá de parabéns. Deixando os créditos novamente aqui a ESPN Brasil do Corte. Se inscreva se você é torcedor do Palmeiras, deixa o seu like, eu vou ficando por aqui. E dale Palmeiras!